Dois caíram duas vezes. Não queria entrar. Ah, entrou a gravação legal. Pronto. Agora, olha só. O que eu tenho fechado aqui? Ativar a câmera. Vocês não estão me vendo, não? Não. Não. O que é isso? Geralmente a minha câmera nunca fecha. E agora, estão me vendo? Agora foi. Ah, Sim. geralmente é o fone que vem fechado. Dessa vez foi a câmera que eu tô vendo aqui. Está desativada? Vocês não estão me vendo, não? Pronto. Olha só, deixei algum exercício para casa? Parei em que matéria? Não deixei Predicado exercício. verbo nominal. Não deixei exercício, mas você já tem objeto direto no caderno, objeto indireto também. Paramos em predicado, verbo nominal, vamos à explicação. Depois nós vamos também a um outro assunto muito importante também, que é para incluir tudo, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Não, eu vou compartilhar primeiro. Regina sempre esquece alguma coisa, né? Compartilhar a tela. Eu queria... eu vou tentar depois compartilhar um pedacinho só da tela, porque a tela entra toda, eu quero ver vocês compartilhar. Pronto. Não foi? Tá. Ok. Vamos lá, predicado nominal. Vocês copiaram o predicado nominal verbal todo, verbo nominal. Copiaram todo? Já copiaram? Eu copiei tudo, tia. Ótimo. Então, vamos à explicação. Se eu não me engano, acho que eu também já expliquei, não? Já, Aninha? Mas eu vou explicar de novo, tá? Olha só, o predicado verbo nominal é a união de um predicado verbal com um predicado nominal. Eu peguei o predicado verbal e o predicado nominal, uni, fiz um só. Então, ficou um verbo de ação mais um verbo de estado. O que eu tenho? Um verbo de ação mais um verbo de estado. Eu uni os dois, eu contei um predicado verbal mais nominal. Ficou predicado verbo nominal. Falou que um verbo é um predicado nominal? Quem faz? Quem forma o predicado nominal? Não é o predicativo do sujeito? Então, quem é o núcleo do predicado nominal? Não é o predicativo do sujeito? Não é o verbo de ligação. Então, eu tenho que pegar o predicativo do sujeito do predicado nominal e pegar o verbo de ação do predicado verbal, unir e fazer o predicado verbo nominal. Então, possui um verbo de ação e um predicativo do sujeito, ou um predicativo do objeto, mas isso você vai ver agora. Ou o predicativo está voltado ao núcleo, ao sujeito que a gente está falando no momento, ou está voltado ao objeto que nós estamos também analisando no momento, tá? Então, é aquele que tem dois núcleos, ele tem dois núcleos. Enquanto o predicado verbal só tem um núcleo, que é o verbo, e o predicado nominal só tem um núcleo, que é o predicativo do sujeito, o predicado verbo nominal vai ter dois núcleos. Como assim dois? É um verbo e um predicativo. Entenderia o núcleo do predicativo. Então, você tem, dentro dos predicados, uma transitividade verbal. O que é uma transitividade verbal? Ou intransitividade. No caso, quando eu falo transitividade, eu já incluo também o não transitivo, tá? O intransitivo, que não pede complemento. Então, quando ele possui uma transitividade, é atitude, ações, em que o sujeito, né, está fazendo com assim. No predicado verbal, o sujeito pratica a ação. No predicado nominal, o sujeito, o predicativo, ele qualifica, muda o estado ou caracteriza o sujeito. No predicado verbo nominal, ocorre os dois. O sujeito pratica a ação, que ele é o agente, e ele também tem a mudança dele de estado, ele tem a característica dele, ele tem a qualidade dele, ou o objeto.
O objeto pode ter todas as qualidades, toda mudança de estado, todo esse, né? Todas as características que a gente dá para o sujeito, nós podemos dar para o nosso objeto. Então, é isso que eu falei na aula passada. Eu analisei as frases, exemplos com vocês, porque eu pego 2 turmas de 8º. 2 só não, né? Tem mais também. Então, a matéria vai caminhando, passo a passo, e muita coisa você fala numa turma, fala na outra. Não dá para você fazer tudo gravadinho, né? Então, olha só. O que é um verbo intransitivo? Olha só, vamos supor que eu vou chegar para um coleguinha nosso e vou pegar João Pedro. João Pedro, não tem problema não, tá? Presta atenção. O que você entende como um verbo intransitivo? In significa negação. Não. Não transitivo. O que você entende como um verbo intransitivo? Se não souber, pode falar, não tem problema não, tá? Não consegue, João? Alguém quer responder? Pode responder. Acho que intransitivo não precisa de complemento, né? Não precisa de complemento. E quais são os complementos que o verbo precisa? Quais são os complementos verbais? Eu estou sempre falando. Objeto direto e indireto. Isso. Objeto direto, objeto indireto. Esses são os complementos verbais. E o verbo intransitivo, a colega falou corretamente, não precisa de objeto direto nem indireto. Não pede complemento. Se não pede complemento, não pede objeto. E quando eu digo assim, dê a transitividade dos verbos abaixo. Quando eu peço a transitividade, você só pode me dizer se o verbo é de ligação, se o verbo é transitivo direto, se o verbo é transitivo indireto, se o verbo é intransitivo, ou se ele é bitransitivo, transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. O que é um verbo intransitivo? É aquele verbo que não pede complemento. Você sabe o que o sujeito está fazendo. Ele chegou. Você não sabe o que ele fez? É a mesma coisa se ele saiu. Ele saiu, o verbo sair, sujeito, ele. Você não sabe o que o sujeito fez? Ele saiu. Ele chegou. A palavra feliz foi para completar o sentido da frase, para dizer para vocês como é que está o estado de espírito do sujeito. Como é que está, vamos botar, a mudança de estado dele. Ele está super feliz, mas daqui a pouco ele pode estar triste. Professora, mas a senhora não falou que qualidade, característica, mudança de estado, não é predicado nominal? Só que o predicado nominal emprestou para a gente um predicativo que ocorre com o verbo de ação. Chegar é verbo de ação, sair é verbo de ação, dormir é ação. É o que o sujeito está praticando naquele momento. É a ação do sujeito. Então, ele chegou feliz. Verbo chegar. Aí você diz, predicado. Classifica o predicado. Sujeito. Predicado, chegou feliz. Olha o verbo chegar, você já sabia que o sujeito está fazendo. Então, ele é intransitivo. A transitividade do verbo chegar é classificada como intransitivo. Por quê? Porque ele tem um predicativo emprestado pelo predicado nominal. E quem é o predicativo? É feliz. Quem é feliz? É chegar ou é ele? É ele, sujeito. Então, eu tenho o predicativo do sujeito. Predicativo, gente, pode vir com verbo intransitivo. O verbo intransitivo é aquele que não pede complemento. E os complementos verbais só tem 2. É objeto direto e objeto indireto. Só tem esses 2, não tem mais. Não tem mais.
Então, é isso que nós temos que prestar atenção. Quando o verbo é intransitivo ou quando o verbo é transitivo. Quando ele é transitivo, ele vai ter complemento. Ele vai ter um objeto direto ou indireto. Eu digo assim, abri a porta feliz. Ele abriu. Aí o colega vai automaticamente, ele pergunta para mim assim, ele abriu o quê, professora? A pergunta o quê já é pergunta de objeto direto. Então, você já tem um objeto direto na tua pergunta. Aí eu vou dizer a porta. Ele abriu o quê? Eu vou dizer a porta. Ele abriu o carro, ele abriu a porta, como eu botei, ele abriu a janela, ele abriu o quê? A porta. Então, a pergunta o quê já é pergunta de objeto direto. Então, a porta já é objeto direto. Só que ele abriu a porta feliz. Feliz não é a porta, que a porta não vai expressar, a não ser em sentido figurado, expressar sua felicidade. Se ela expressar a sua felicidade, é diferente. Aqui, a porta não está expressando sua felicidade. Você tem um verbo de ação e não é a porta que está feliz. É ele. É ele que se encontra feliz. Então, você tem um verbo de ação, mais um objeto direto, mais um predicativo do objeto. Você tem um predicado, verbo nominal. No primeiro item, você tem um verbo de ligação? Não. Um verbo de ação? Sim. Mas intransitivo. Não pede complemento, que é objeto direto ou objeto indireto. Não pede. Então, você tem um verbo intransitivo? Tem. Acompanhado de quem? De um predicativo do sujeito. Quem está feliz? É ele ou o verbo chegar? É ele. Então, é ele que chegou feliz. Então, você tem transitividade, chegou, intransitivo. Feliz, predicativo do sujeito. Quem é o sujeito? Ele, sujeito simples. E assim eu vou. Como eu também tenho verbo transitivo mais predicativo do objeto. Gente, quando o adjetivo que eu falei, quando a gente fala adjetivo da classe gramatical, não podemos esquecer que esse adjetivo, na função sintática, ele tem outro nome. Ele é predicativo. Na classe gramatical de chamar de adjetivo, você aprendeu lá no 6º ano. Você já tem a obrigação de saber o que é um adjetivo, lá no 6º ano. Do 7º em diante, esse adjetivo ou outros termos, eles passam a sofrer a função sintática. Vamos botar um sofrer, porque é um sofrimento mesmo, né, para os termos, porque é tanta função sintática que confunde até um pouquinho a cabeça do ser humano, né? As nossas cabeças. Então, ele não é adjetivo na função sintática, ele tem outra função. Então, ele pode ser uma adjunta de um nominal, ele pode ser um núcleo, ele pode ser uma palavra que caracterize ou mude o estado daquele termo que nós chamamos de objeto direto. Então, ele abriu o quê? A porta. Então, feliz é um complemento nominal do objeto direto, não do sujeito. É do objeto. Aí eu tenho o chefe nomeou o gerente. O chefe nomeou o gerente. Já expliquei essa frase. Olha só o verbo nomear. Você tem nessa oração, o chefe nomeou. Aí vocês vão ter a curiosidade de saber quem foi nomeado gerente. Só que está sendo representado por um pronome o, que vocês já colocaram no caderno. Já colocaram no caderno. O chefe nomeou o.
Você nomeou ele. O está no lugar da ele. Esse ozinho aí, ó, né, com hífen após o verbo. Olha só, o chefe nomeou ele, vou botar ele no lugar do o, gerente. Então, este o é um pronome pessoal do caso oblíquo. E os pronomes pessoais do caso oblíquo significam as pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Então, você tem um objeto direto, todo o e todo a, que aparecem como ele e ela, que são pronomes oblíquos do caso, pronome pessoal do caso oblíquo, né? Pronome pessoal do caso oblíquo. Eles vão ter a função sintática de objeto direto. O e a. O li sempre vai ser objeto indireto. São funções sintáticas consagradas, você não pode trocar. Tá? Então, o ele pode aparecer como artigo, não é pronome. O ele pode aparecer como pronome pessoal do caso oblíquo. É ele e ela. Ela, se for o a. O é ele. Tá? Então, vou dizer, o chefe nomeou a gerente. Ela. O chefe nomeou o gerente. Ele. É isso que a gente tem que observar. Tá? Essa telinha vocês já copiaram. Agora nós vamos trabalhar. Sujeitos já botaram no caderno? Já, né? O que você for passando aqui que vocês não colocaram, eu quero que vocês me avisem. Predicativo do sujeito também já coloquei. Predicativo do objeto. Esse exercício eu já corrigi com vocês. O objeto direto também eu já coloquei. Eu coloquei 10 perguntinhas que eu não tinha colocado. O objeto indireto eu também coloquei as perguntinhas, ó. Acompanhado da preposição. O predicativo do objeto nós já colocamos? Acho que não, tia. Não. Eu já coloquei o objeto, olha só, verifica para mim no caderno. Objeto direto. Não, tia, predicativo não. Botei predicativo do sujeito? Sim, tia, botou o predicativo do sujeito. Então agora botem a data de hoje, botem a data de hoje e coloquem o predicativo do objeto. Botei o predicativo do objeto, Ana? Botei Miguel. Não. Então coloca para mim. Quem estava falando comigo era Pedro? Ou Renan? É porque eu tô... Eu, tia. Eu quem? Renan. Renan. É porque a tia tá com a tela fechada, assim. Eu só vejo o PowerPoint. Eu ainda não consegui botar aquela tela que eu possa ver vocês e possa passar o PowerPoint. Então vocês me veem, mas eu não vejo vocês. Esse é o problema, né? Mas eu teria que botar outro computador. Mas já estão me ensinando aonde que eu tenho que entrar para dividir, ficar um pedacinho com vocês. Vocês já estão me vendo, mas eu não vejo vocês. Eu queria ver. Então, vamos lá. Botem para mim predicativo do objeto, a data de hoje. Já colocamos predicativo do sujeito. Termo que modifica o objeto direto ou indireto, atribuindo-lhes características. Tá? Predicativo do objeto. Termo que modifica o objeto direto ou indireto, atribuindo-lhes características. Aí bota o exemplo 1, exemplo 2, que eu vou explicar um por um.
Vamos lá. O juiz julgou o réu inocente. Todos o chamavam de preguiçoso. Vou explicar uma por uma. E depois do recreio a gente tem mais uma aulinha, né? Tem, tia. Tem mais uma. Aí Não são depois vai ter 6 outra aulas? aula, depois a sua de novo. Ah, tá. Então depois do recreio tem uma. E aí eu vou para 8.2, depois eu retorno para vocês de novo, que é a última. Tá, É. então são 3, tá certo. Então vamos lá, predicativo do objeto. Termo que modifica o objeto direto ou indireto, atribuindo-lhes características. Exemplo. O juiz julgou o réu inocente. Todos o chamavam de preguiçoso. Vamos terminar minha vista, que eu vou explicar essa parte. Para a segunda parte valer pontos. Vamos ver quem vai querer ganhar pontinho? Vamos ver para ver Pode se... avisar quando terminar de copiar, tia? Vou explicar. Aí Tá. depois eu vou explicar. Tá? Eu vou deixar até o pontinho para o exercício, né? Cada exercício vai valer um ponto. Exercício não, cada frase. Quem acertar. O juiz julgou o réu inocente, todos o chamavam de preguiçoso. Antes de eu botar a segunda parte para vocês copiarem, eu quero, quando vocês terminarem minha vista, eu quero explicar. Que a hora passa rápido, né? A hora passa muito rápido. Já terminei de copiar. Todos terminaram? Ótimo. Sim, tia. Então, vamos lá. Presta atenção. Como eu falei para vocês, o predicativo do sujeito ocorre num predicado nominal, eu vou trazer esse predicado nominal também para o predicado verbo nominal. E tem o nome dele nominal no predicado. Então, eu vou trazer só do predicado nominal, eu não vou trazer o verbo de ligação. Eu só vou trazer o predicativo do sujeito. Só o predicativo, tá? E com a ação, verbo de ação, que eu vou tirar lá do predicado verbal, eu vou colocar também um predicativo do objeto. Por quê? Porque a palavra predicativo, ela já está embutida no predicado nominal. Todo predicado nominal só vai ter ser predicado nominal se tiver um predicativo. Para ser nominal, eu só preciso de predicativo do sujeito. Para ser predicado verbo nominal, eu preciso de 2 predicativos. Do sujeito e do objeto. Eu vou classificar predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Só isso que eu preciso. Então, vamos lá. Vamos pegar a ação verbal da oração. Julgou. Quem julgou o réu inocente? O juiz. O juiz, eu vou chamar de quê? Sujeito da oração. Predicado. Julgou o réu inocente. Verbo de ação, eu preciso da palavra predicativo, para ter certeza que é um predicado verbo nominal. Então, vamos ver se tem aqui um objeto. Vamos ver se tem complemento verbal. O juiz julgou o quê? Resposta: o réu. Objeto direto. Mas inocente. É o juiz ou é o réu? Alguém pode me responder? O Olha réu. ali. O réu. E qual é a função sintática do réu? Que eu acabei de dar. Vamos lá? Julgou o quê? O réu. Objeto direto. Função sintática. O juiz julgou o réu inocente. Se o réu é objeto direto, qual é a função sintática de inocente?
Inocente é o juiz, que é o sujeito, ou é o réu, que é o objeto direto? Quem vai me O, responder? ju, o juiz é o sujeito e E o réu? inocente. E o réu é objeto direto. Muito bem. Inocente, então, é o juiz ou o réu? O réu. O réu. Então, é o objeto direto que o colega me deu. Então, é um predicativo inocente, então vai ser um predicativo do quê? Do objeto. É isso que a gente tem que prestar atenção e fazer análise. Olha, 2. Todos o chamavam de preguiçoso. Chamavam quem de preguiçoso? Chamavam ele. Outro pronome oblíquo aí, ó, representando aí, ó. Pronome oblíquo, terceira pessoa. Ele. Função sintática, adjetivo. Então, agora eu vou colocar, eu quero o verbo chamar. Todos o chamavam de preguiçoso. Eu quero a função sintática de preguiçoso. Vamos ver quem vai me saber responder. Todos o chamavam de preguiçoso. Todo o e todo a que aparece em sentido de ele ou ela tem a função sintática de objeto direto. Se ele é objeto direto, eu quero saber de preguiçoso. É todos ou é o sujeito? Ou é o sujeito, não, né? Ou é o objeto direto, aqui representado pelo pronome o. Quem pode me É o objeto responder? direto, tia. Ok, então preguiçoso, então é ele. Então todos chamavam ele de preguiçoso. Então você tem um objeto direto, que é o de preguiçoso, predicativo do objeto. Agora, preste atenção. Coloquem para mim 3, 4 exemplos no caderno de vocês, para fechar o predicativo do objeto. Coloquem mais 2 exemplos. 2 não, 4. 3, 4, 5 e 6. O governador nomeou a professora emocional. Converse sempre, perdão, conserve, eu falei converse, conserve sempre limpa as mãos. Ponto. Não esqueça do meu ponto final, tá? Vocês têm mania de escrever, exceções, não são todas, não. Escrever as frases não pontuadas. Esquecerem de pontuar, já é hábito, né? Mas vamos mudar um pouquinho esse hábito. E o próximo? A mãe encontrou doente e na cama todos os filhos. Então você tem que saber que a palavra que está se direcionando é para o sujeito ou está se direcionando para o objeto? É isso que a gente tem que aprender, para poder colocar predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Então, conserve sempre limpa as mãos. Depois, a mãe encontrou doente e na cama todos os filhos. E o juiz julgou o recurso improcedente. Então, você tem o sujeito da primeira oração. Quem nomeou a professora emocionada? O governador. Sujeito da segunda... a segunda oração, eu vou mandar vocês procurarem o sujeito para mim, não vou dar o seu nome, não. Vamos ver se alguém acerta para mim. Está muito fácil. Deixa eu ver se eu coloquei. Ana Bárbara. Vamos ver se eu tenho vários nomes aqui. Vamos ver quem consegue acertar para mim.
Ana Clara, Ana Bárbara, Diana, Gabriel, tem Gabriel Cabral Ribeiro, Gabriel, tem Gabriel B aqui também, que vou lá no chat ver esse B, João Pedro, José Augusto, tá, a turma tá aqui, tá, a Rebeca, a Renan. Então vamos lá, gente. Eu quero que vocês tirem um sujeito da 4, exemplo 4 para mim. Mãos. Mãos. Mãos é o sujeito. É isso que eu ouvi? Sim. Ok. É, Sim. eu também acho. Eu também queria ouvir, já ouvi. Mão é o sujeito. Todo mundo está achando que a mão é o sujeito? Ou alguém quer mudar? Eu acho. Então Acho que vamos todo lá. mundo concorda, tia. Todo mundo está Sim. concordando com mão sujeito. Vocês acham que estão certos? Vocês não fizeram a pergunta antes do verbo, gente. Vocês esqueceram de Eu procurar o fiz, sujeito. tia. Não, vocês não procuraram o sujeito da oração. Vocês pegaram qualquer palavra e respondeu. Faça uma pergunta antes do verbo, quem ou o que. Muitas vezes o que não encaixa, mas encaixa quem antes do verbo. Quem conserva sempre limpas as mãos? O que conserve sempre limpas as mãos? Sempre é um advérbio. Conservar é o verbo. Pede complemento? Pede. Pede o quê? Complemento. Qual é o complemento do verbo? Objeto direto ou objeto indireto? Quando não encaixa nenhum dos dois, aí vocês colocam o quê? Intransitivo. Aí você vai dizer assim, quem vai conservar sempre limpa as mãos? Sou eu? Classifica o sujeito dessa oração. Vamos supor que essa oração esteja na minha prova. Quem vai classificar o sujeito dessa oração? Alguém se atreve a abrir o fone? Hein, gente? Vou ter que voltar lá e escolher um por um. Indeterminado, tia? Então, vamos lá. Era isso que eu queria ouvir. Eu ouvi o sujeito indeterminado. Agora, você vai dizer para mim como é que você se baseou para chegar a essa resposta de indeterminado. Tem resposta para mim? Então, deixa eu te explicar. Olha só, no teu caderninho, existe uma regra de verbos na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se. Conserve-se, encontra-se, julgou-se. Então, eu não tenho o se aqui. E nós chamamos, eu botei isso no caderninho de vocês, índice de indeterminação do sujeito. Então, olha só, para ser um sujeito indeterminado, eu preciso manter aqui um verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se, não tem, para ser um sujeito, uma classificação correta, e um sujeito indeterminado, não. Por enquanto, não tem indícios nenhum de sujeito indeterminado. Não tem a partícula C. Outra observação também do sujeito indeterminado. Só aparece de duas formas. Verbo na terceira pessoa do plural. Ou você coloca ele na terceira pessoa do plural, para ter, você não tem sujeito determinado, é indeterminado, ou você coloca ele na terceira pessoa do singular.
ele, ela, conserve sempre limpas as mãos. Quem vai conservar as mãos sempre limpas? Ele ou ela. Você tem ele ou ela embutido aí, mas você também tem a classificação de limpas, que você não sabe qual é a classificação. Eu quero saber se o verbo conservar agora, já que eu sei que o sujeito é desinencial, ou pode ser implícito, ou oculto, eu quero classificar o meu predicado. Então, o predicado vai ser a oração toda. Conserve sempre limpa as mãos. Se o sujeito está embutido no verbo conservar, que função sintática que eu vou dar para limpas? Alguém pode me responder? Ninguém vai me responder? Está todo mundo com medo de abrir o fone? Hein? Então, eu vou fazer a pergunta ao verbo. Se eu fiz antes para achar o sujeito, vou fazer depois para achar o complemento verbal. Só tem 2 complementos verbais. Objeto direto, objeto indireto. Então, conserve o quê? As mãos. Objeto direto. Mas as mãos vão estar sempre como? Limpas. Então, você tem as mãos, objeto direto, e eu quero a função sintática de limpas. Limpas é ele que deve conservar, ou limpas é as mãos? Conserve sempre. Essa oração ela está totalmente em ordem inversa, tá? Ela não está, ela está totalmente em ordem inversa. E principalmente o predicativo trocou de lugar com o objeto direto. SPC. O que é o C? Complementos verbais. Está totalmente fora de ordem. Então, conserve sempre as mãos limpas, que é a forma correta que seria. Quem vai me dar a função sintática de limpas? Estou esperando. Esperando alguém me dar a função sintática de limpas. Depois a mãe encontrou doente e na cama todos os filhos. Sujeito, a mãe. Encontrou o quê? Os filhos. Tá aqui os filhos, ó. Tá aqui os filhos, ó. Não. Tá aqui os filhos, ó. Objeto direto. Mas os filhos estão o quê? Doentes. Então, doentes. Eu não vou fazer pergunta para descobrir adjunta, adnominal, para descobrir predicativo do sujeito que não tem. Mas eu tenho que observar a frase. Se os filhos é objeto direto, a mãe é sujeito. Quem está doente? É a mãe ou é os filhos? Alguém pode me dar a resposta? Os filhos. Isso, então doente eu vou chamar de predicativo do quê? Do objeto. Predicativo do objeto. Correto. Vai ser predicativo do objeto, porque doente não é a mãe que é o sujeito. Doente é os filhos, que é o objeto direto. Então, quando o predicativo está voltado, o adjetivo está voltado para o sujeito, eu vou chamar de predicativo do sujeito. Quando o adjetivo, o substantivo, outros termos estiverem voltados para o objeto direto, eu vou chamar de quê? De predicativo do objeto. Aí eu vou para o último exemplo. O juiz julgou o recurso.
Improcedente. Quem julgou o recurso improcedente? O juiz, sujeito da oração. O recurso improcedente, então, tem outra função sintática. Vou limitar a responder só o que eu perguntar. Julgou o quê? Resposta: o recurso. Improcedente é o juiz ou é o recurso? O recurso. Não ouvi. Recurso. Então, eu tenho improcedente como função sintática. Objeto, o recurso, objeto direto, e improcedente. Predicativo do quê? Do objeto. Do objeto. Então, é isso que a gente tem que aprender. Quando a palavra, o colega perguntou lá na outra aula, professor, e o adjetivo? Eu falei, olha só, o adjetivo, na função sintática, recebe outro nome. Não é o nome de adjetivo. Você pode falar, e o adjetivo tal, tudo bem. Mas ele queria saber onde estava entrando ali o nome adjetivo. Não podia. Porque o nome do adjetivo não vai entrar. Vai entrar predicativo do objeto, predicativo do sujeito. Ou então vai entrar adjunto adnominal, que a gente vai ver agora. Eu quero juntar tudo. Tudo para vocês fazerem as tarefas. Deu para entender essa parte de predicativo do objeto? Podem abrir o fone, gente. Então, eu vou dizer que todo mundo conseguiu aprender. Ninguém quer falar nada. Eu já conseguiram. Eu entendi. Te entendi. Então, e vamos agora no exercício. Esse exercício já corrigi de vocês. Esse eu não quero agora. Coloquem para mim aí adjunta. Vamos botar adjunta adnominal. Peraí. Deixa eu vou colocar aqui. Eu já vou direto. Agora, bota um título para mim, adjunto adnominal. Deixa eu ver onde está meu adjunto adnominal. Vai mais à frente. Né? Estava aqui na horinha. Predicativo. Eu coloquei aqui agora mesmo. Coloquem para mim adjunto adnominal. Vamos lá, escrevam para mim. É a palavra ou grupo. É a palavra ou grupo. É a palavra, antes de vocês copiarem isso aqui, eu já estou ditando, tá? É a palavra ou grupo de palavras ou grupo de palavras que acompanha e determina um nome núcleo. Um nome núcleo. Ok? E depois a gente vai continuar no PowerPoint, que tem uma exercício para a gente aprender, mas antes eu vou explicar também para a gente incluir na nossa função sintática. Sendo que você já deve ter visto ano passado. Então, repetindo, tá? Adjunto adnominal. Eu coloquei que é a palavra ou grupo de palavras que acompanha ou determina um nome núcleo. Então, o adjunto adnominal, ele pode ter 5 itens que a gente vai colocar após o recreio, tá? Eu sei que vocês estão cansados, dão 3 aulas em seguida, agora podem ir ao banheiro, tomarem um café, comer uma fruta, e depois a gente retorna após o recreio, tá? Um beijo para vocês, até daqui a pouco. Beijo, tia, tchau. Tá, até daqui a pouco eu de volta, hein? Eu vou cancelar a aula aqui, mas depois eu boto para gravar de novo.